E aí, galera, bom dia, boa tarde mais uma vez, boa noite. Professor Fernando aqui com os senhores para estar falando, dando continuidade aqui ao nosso assunto de funções. Relembrando que essa é a aula de número 3. Nas aulas passadas nós trabalhamos toda aquela parte teórica, né? Falei com os senhores sobre o que é a ideia de função, falei com os senhores sobre os tipos de função, né? Algumas ideias de função, falei com os senhores sobre paridade, função sobrejetora, função injetora, função bijetora. Falei tudo isso, função par, função ímpar. Então, quem tiver um pouco de dúvida ainda, volta lá aos vídeos, dá mais uma olhada. Nós vamos ter lá na frente alguns exercícios resolvidos, né? Vou resolver algumas questões com os senhores para a gente poder estar massificando esse conteúdo. E hoje nós vamos para a aula de que vamos literalmente começar a estudar as particularidades das funções. Quais seriam essas particularidades? A gente vai começar a estudar agora os tipos de função. E lógico que a gente vai começar com a função mais clássica, né? A função mais conhecida, aquela função que nós trabalhamos, né? Que é a função afim, ou função do primeiro grau, beleza? Então hoje aqui nós vamos estudar a função do primeiro grau, tranquilo? Então vamos lá. Vamos lá. Para iniciar aqui, né? Quero falar com os senhores o que é uma função afim. Função afim, ou função do primeiro grau, é toda função do tipo f de x é igual a x mais b. Ou seja, o meu termo, a minha incógnita que é x, ela vai ter o expoente de número 1, né? Ou seja, ela vai ser uma função, uma equação, né? Uma função do primeiro grau. Ela vai ter mais ou menos esse modelo aqui, ó. F de x é igual a x mais b, beleza? Observe que ela tem apenas aqui, ó, apenas uma incógnita, né? Apenas um x, e este x aqui, ó, ele é do primeiro grau, por isso que essa função é uma função do primeiro grau, ou função afim, beleza? E aí, nós temos que ter noção, temos que saber que aqui nesse caso, ó, o meu a, ele tem que ser diferente de zero. Por que, professor, diferente de zero? Porque, pessoal, se esse meu a aqui ele for zero, se esse meu a for zero aqui, esse ax aqui, esse termo não vai existir. Se esse termo não existe, só vai ficar o b, então eu não vou ter uma função do primeiro grau, beleza? Então, a restrição que eu tenho para essa função é que o meu a ele tem que ser diferente de zero, porque senão vai zerar tudo aqui, ó, e esse termo não vai existir, beleza? Aí vamos lá, ó. Quero falar com vocês agora sobre esse a e esse b aqui, o que é cada um. O meu a, deixa eu escrever aqui. O que é o meu a? O meu a ele é chamado de coeficiente angular. Por que, professor, coeficiente angular? Porque de acordo com o valor que eu tiver do a minha reta ela vai estar variando a angulação dela em relação ao eixo x, beleza? Então por isso que ele é chamado de coeficiente angular. Então anota aí, ó. Coeficiente angular. Beleza? Então o meu a, que está acompanhando aqui o x, é o termo que fica com o x, ele é chamado de coeficiente angular. E o meu b, ele é chamado de coeficiente linear, certo? A gente vai ver que esse meu b aqui, na verdade, ele tem uma função específica. Qual vai ser a função específica dele? Ele vai ser o ponto em que minha reta vai cortar o eixo y, beleza? Então o b, ele é chamado de coeficiente linear e ele vai ser o ponto em que a reta corta o eixo y. Tranquilo aí? Então vamos lá, ó. Eu trouxe aqui algumas funções para os senhores observarem. A gente fazer uma identificação aqui, né? Quem é A e quem é B. Eu tenho essa primeira função aqui, ó. 2x mais 3. Lembra, o A ele é sempre o termo que vai estar com x e o B é o termo que vai estar sem incógnita alguma, certo? Então vamos lá. O A aqui é quem? O A é o termo que está com x, no caso aqui é o número 2. E o meu B é o termo que não tem nenhuma incógnita, então é o termo 3. Beleza? Nessa outra função aqui, ó, menos 4x mais 10. O meu A é o menos 4 e o meu B é o 10. E por último aqui, ó, eu tenho 5x. Quem é o meu A? O termo que está com x, que é o menos 5, né? Menos 5. Professor, e cadê o B? Não tem ninguém aí. Se não tem ninguém, o B é 0. Beleza? Lá na frente, no finalzinho da aula, a gente vai ver
que esse tipo de função aqui, que o meu b é zero, a gente chama ela de função linear, beleza? Aí vamos lá. Professor, como é que seria o gráfico dessa função aqui? O gráfico da função afim, ele vai ser uma reta, beleza? Gráfico da função afim, ele é uma reta. Ele pode ser, vamos anotar aqui, ó. Gráfico da função ele é o quê? Ele será uma reta, certo? Essa reta, ela pode ser assim ou ela pode ser assim, nesses dois padrões, certo? Professor, e o que é que vai determinar que a reta seja dessa maneira ou dessa maneira? A gente vai ver lá na frente que isso aí vai depender do sinal do meu coeficiente angular. Qual é o coeficiente angular? O A. Quando ele for positivo, como nesse caso aqui dessa função, ó, 2x mais 3, ele vai ter um comportamento, e quando ele for negativo, ele vai ter um outro comportamento. Mas isso é lá na frente que a gente vai ver, beleza? Avançando aqui, a gente vai falar agora sobre os coeficientes e a função de cada um, né? Aí vamos lá, ó. Coeficiente A e B. Qual vai ser a função de cada um aqui? Vamos lá, deixa eu pegar só a canetinha azul aqui. Ó, coeficiente A e B. Como eu já falei, né? O meu coeficiente B, ele é chamado de coeficiente linear, e o meu B, meu A, perdão, é o coeficiente angular ou declividade, né? Ele tem esse nome também, pessoal. Declividade. Por que declividade? Lembra que eu falei que ele vai determinar a angulação da reta? Então ele vai determinar também a declividade da reta. Então por isso que ele é chamado também de coeficiente de declividade, beleza? Aí vamos lá, ó. O que é que eu tenho inicialmente a falar com os senhores aqui do meu coeficiente B? Como eu disse aqui inicialmente, que o meu B, ele vai ser o ponto em que a minha reta corta o eixo Y. Ou seja, ele vai passar no ponto em que o meu X vai ser zero e eu vou ter apenas o valor de Y. Esse é o meu B. Então anota aí, ó. B vai ser onde a reta corta, intercepta, tanto faz, o eixo Y. Esse eixo Y, já falei com os senhores aqui em aulas passadas, que ele tem um nome específico, né? Ele é chamado de eixo de quê? Quem lembra aí? Isso aí mesmo, das ordenadas. Beleza? O eixo Y é chamado também de eixo das ordenadas. E o meu X é chamado de eixo de quê? Exatamente isso aí mesmo que vocês falaram. Das abscissas. Estou ouvindo vocês falando aqui. Ah, pessoal, vocês não estão ouvindo não. Estou ouvindo sim. Vocês estão achando que eu não estou ouvindo. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Então o B, ele tem exatamente essa função. Qual é a função, professor? Ele vai ser o ponto em que ele vai interceptar ou cortar o eixo Y. Beleza? Nesse ponto aqui, ó, que meu X é zero e o meu Y vai ser o valor de B, né? Vou até colocar aqui em cima, Y ou B, não é isso? Beleza? Pronto. Vencida essa parte aqui, e qual vai ser a função do meu A? Lembra que eu falei que ele é chamado de coeficiente angular? Lembra que eu falei aqui, ó, nesse slide passado, que essa inclinação dessa reta aqui, ó, se ela for, vai ser desse jeito da esquerda ou esse jeito da direita, vai depender do sinal de A? Pronto. Exatamente isso aqui que eu vou falar com os senhores agora. Ó, o que é que eu tenho aqui nesse primeiro caso? Eu tenho que o meu A, ele é maior que zero. Quando o número é maior que zero, ele é o que, pessoal? Fala aí, pô, fala mais alto. Exatamente, isso aí, positivo. Ele é positivo. Então, quando ele for positivo, qual vai ser o comportamento da reta? Ela vai ser uma reta... Deixa eu melhorar isso aqui. Ela vai ser uma reta crescente. Beleza? Ela vai ter mais ou menos esse comportamento aqui, ó. Mais ou menos isso. Que é esse caso aqui, ó. O meu caso aqui da esquerda. É uma reta crescente. Como assim crescente, professor? Observe, ó. Para cada valor de x aqui, ó, ele está vindo da esquerda para a direita. Os meus valores de x aqui estão aumentando. À medida que o valor de x aumenta, o meu valor de y, ó, aumenta. Pode observar, ó. Para cada valor de x que ele está aumentando, o meu valor de y
também está aumentando. Então, se x cresce, y cresce, isso aqui é uma reta crescente, beleza? Isso vai acontecer quando? Quando o meu A for positivo, beleza? E quando o meu A for negativo, professor, o que é que vai acontecer? Se A positivo ele cresce, A negativo ele decresce. Então a reta decrescente. Beleza? E qual vai ser o comportamento dela? Ela vai ser algo parecido com isso aqui, ó. Beleza? Mais ou menos. Que é, no meu caso, essa minha reta aqui, ó. Esse meu gráfico aqui da direita. Vamos observar? Para cada valor de x que eu tenho aqui, para cada valor de x que eu estou tendo aqui, ó, o que é que está acontecendo? À medida que x cresce, y está fazendo o quê? Decrescendo, né? Observe, ó, cada valor de x que eu estou tendo aqui, à medida que x cresce, y está diminuindo, y está decrescendo, ou seja, ele está tendo um comportamento inverso da minha outra reta, né? Aqui quando x cresce, y aumenta. Aqui quando x cresce, y diminui. Então, se ele está diminuindo, a minha reta é decrescente, beleza? Grava isso, ó. A positivo, reta crescente. A negativo, reta decrescente, beleza? E ele tem outra coisa também. Esse meu valor de A, ele pode ser encontrado através da tangente, beleza? Professor, o que é tangente mesmo? Eu não lembro. Tangente, ela vai ser o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente, certo? Lembra do triângulo retângulo? Você tem lá, ó, um triângulo mais ou menos assim, não é isso? Aí o que é que você tem aqui? Você tem aqui a minha hipotenusa que eu chamei de H. Você tem esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar ele de alfa. O lado que está oposto ao ângulo alfa, que no caso seria esse aqui, é o meu cateto oposto ao ângulo, né? Cateto oposto. E o que me sobra aqui, esse daqui é o meu cateto adjacente ao ângulo. Beleza? Então, você pode achar também o meu valor de A, né, através da minha tangente, que seria algo mais ou menos assim, ó, pessoal. Observe essa reta aqui. Imagine que aqui, ó, se você tem aqui um valor de x aqui, não é isso? E aqui você tem um valor de y, mais ou menos assim, um correspondente aqui, ó. Vocês pararem para observar, aqui nós estamos formando um triângulo, ó. Um triângulo retângulo, um triângulo de 90 graus, onde você tem aqui, ó. Aqui é o meu ângulo de 90 graus e aqui você tem um ângulo. Ou seja, esse valor aqui, que vai ser de y, vai ser o meu cateto oposto. E esse meu valor que eu estou tendo aqui embaixo, que é o de x, vai ser o meu cateto adjacente, beleza? Através disso aqui eu consigo achar o meu valor de A, beleza? Através do ângulo. A questão vai te dar esse ângulo aqui, e aí você consegue achar tranquilamente, beleza? Pronto. Visto isso aqui, pessoal, vamos ver aqui, ó, analisando exatamente o que a gente acabou de ver aqui, dos valores dos meus coeficientes. Vamos lá, primeiro, ó, vamos identificar aqui, nessa primeira função aí, ó, x mais 2, o valor de A e o valor de B, né? Vamos lá. Quanto é que é o meu valor de A aqui? A vai ser aqui no caso 1, né? E A vai ser positivo ou negativo? Positivo, exatamente. A é positivo. Se o meu A é positivo, eu já sei que a minha reta vai ser o quê? Crescente, padrão. E o B é o valor de quê? Vai ser o valor de 2. Beleza? Então vamos lá, o que é que eu consigo tirar disso aqui? Primeiro eu vou saber que o meu B, eu já tenho esse ponto aqui, né? 0 e 2. Ou seja, a minha reta ela vai passar exatamente nesse ponto aqui, ó, em Y. 1, 2. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Ela vai cortar, vai interceptar exatamente nesse ponto aqui que eu pintei, que é o ponto 2, o ponto 0 e 2. E eu sei que
O meu A me disse o quê? Que a minha reta vai ser crescente. Então a gente vai ter algo, pessoal, mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Vou ter uma reta que vai estar mais ou menos dessa maneira, vai ter mais ou menos esse comportamento. Beleza? Uma reta crescente interceptando o eixo Y no ponto 2. Beleza? Por que 2? Porque 2 vai ser o valor de B. B é o que, pessoal? Coeficiente linear, que ele é o ponto em que intercepta o meu eixo Y. Beleza? E aqui, ó, a outra reta aqui, a outra função, perdão. Quem é o valor de A? A é menos 3. Que a gente está vendo que é o quê? Negativo, né? Se é negativo, a minha reta é o quê? Decrescente agora. O comportamento é diferente. E que é um valor de B? B é menos 1, né? B é menos 1. Qual é esse ponto aqui de B? X vai ser 0 e o meu Y vai ser menos 1, né? Botando aqui também esse par ordenado para ficar organizado. Beleza? E como é que funciona aí, professor? Aqui, ó, olha para Y, aqui é o 0, né? A origem. Aqui embaixo você vai ter 0, depois vai ter logo aqui, ó, menos 1. Menos 1 está aqui. A reta vai interceptar o eixo exatamente nesse ponto aqui. Beleza? E essa reta vai ter como, professor? Vai ser uma reta decrescente, né? Algo assim parecido, mais ou menos. Como é que vai ser aqui, ó? Desenha aí para o senhor, para você ver. Vai ser algo mais ou menos assim, ó. Beleza? Então, a minha reta, ela vai estar interceptando o eixo Y exatamente no ponto menos 2. E ela vai ter um comportamento decrescente diferente dessa minha reta aqui, né? Da esquerda. Aqui é uma reta crescente e uma reta decrescente. Relembrando, o que foi que aconteceu aqui? A positivo, reta cresce. A negativo, reta decresce. Beleza? Vamos lá para o próximo ponto. O próximo ponto é o que, professor? É a taxa de variação. O que é essa taxa de variação? Na verdade, a taxa de variação é o meu coeficiente A também. É uma outra maneira de você encontrar o valor do coeficiente A. Como é que eu faço aqui, professor? Anota aí, ó. Isso aqui é o coeficiente. Perdão, deixa eu só anotar aqui. Vai ser o quê? Vai ser o quociente entre a variação do eixo Y com o eixo X. Como assim, professor? Através dessa formulazinha, ó, o valor de A, que pode ser também chamado de taxa de variação, vai ser a variação do eixo Y com o eixo X, ou seja, eu vou ter Y1 dividido por Y2, perdão, Y1 menos Y2, dividido por X1 menos X2, beleza? Vamos ver como é que vai ser isso aqui mais ou menos na prática. Ó, eu tenho aqui uma função que é 2x mais 1. E essa função aqui, ela me deu dois pares ordenados. Ela me deu 1 e 3 e me deu 2 e 5. Vamos ver mais ou menos como é que vai funcionar essa fórmula aqui, ó. Eu tenho aqui, eu vou fazer esse cálculo aqui de duas formas. Duas formas não, vou fazer esse cálculo aqui duas vezes para os senhores verem mais ou menos. Primeiro aqui, ó, A. Aí você me pergunta, professor, quem vai ser o Y1, quem vai ser o Y2, quem vai ser o X1 e o X2? Tanto faz. Tanto faz. Como assim tanto faz? Observe, primeiro aqui, ó, eu vou chamar o meu 1, esse 1 aqui no primeiro par ordenado, de X1. E esse meu 3 eu vou chamar de Y1. E no outro par ordenado, o 2 vai ser o meu X2 e o meu 5 vai ser o meu Y2. Vocês vão ver que eu vou fazer dessa forma e depois vou inverter. Quem foi X1 vai ser X2 e quem foi X2 vai ser X1. Que vocês vão ver que o resultado vai ser o mesmo, beleza? Aí vamos lá, ó. Vou fazer aqui mais para baixo. Ó, A. Como é que vai ser aqui, ó? A é o quê? Y1 menos Y2. Quem é o Y1? 3. Quem é o Y2? Menos, né? Da fórmula. 5. Quem é X1? X1 é 1. E quem é o X2? Menos da fórmula.
x2 é 2. Aí fica 3 menos 5 vai dar menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Beleza? Resolvendo isso aqui, ó, menos com menos dá mais. 2 dividido por 1 é 2. Aí eu te pergunto, olha aqui para a fórmula, olha aqui para a função que a questão te deu. Qual é o valor de A aqui, ó? Não é exatamente 2, é exatamente o que eu achei aqui. Beleza? Agora aqui, ó, fazendo da outra maneira. Agora quem foi x1 vai ser x2. Quem foi y1 vai ser y2 e vice-versa. Beleza? Para vocês verem que o resultado vai dar o mesmo. Ó, então aqui agora, ó, o 1 ele vai ser o x2, o 3 vai ser o meu y2, o 2 vai ser o meu x1 e o 5 vai ser o meu y1. E vocês vão observar que o resultado vai dar o mesmo. Vamos lá, ó. Y1 é quem 5, Y2 é quem 3. O menos é da fórmula, né? X1 é o 2, X2, X1 é 2 e X2 é 1. Resolvendo isso aqui, 5 menos 3 dá 2. 2 menos 1 dá 1. 2 dividido por 1, eu tenho o número 2. Então observe, pessoal. Por que eu fiz esse cálculo duas vezes? Para os senhores observarem que tanto faz o primeiro par ordenado que eu te dei ser o y1 e tanto faz o segundo o par ordenado também ser o y1 ou o x1, tanto faz. Então a escolha dos senhores vai ser de acordo com a boa vontade, né? O que vocês acharem melhor de estar fazendo o cálculo. Então tanto faz eu chamar um ou o outro, beleza? Então isso aqui, ó, essa taxa de variação aqui é uma maneira de você achar o meu coeficiente A, esse coeficiente angular que os senhores estão observando que não, ele tem uma função bem importante, né, na função, na escolha, no comportamento desse gráfico. Beleza? Aí vamos lá, dando continuidade aqui, eu vou falar com os senhores agora sobre o zero da função. O que é zero da função, professor? Zero da função é nada mais, nada menos do que 100%, né? Tem uma música assim, né? Eu não lembro não, onde pagode, que é mais ou menos assim. Mas sou muito bom com piada não. Então aqui, ó, pessoal, o que é o zero da função? O zero da função é o que? São as raízes, beleza? O zero da função são as raízes. São as minhas raízes. Professor, o que é raiz? O que são raízes que eu não lembro? Raízes, na verdade, são valores de x que o meu y vai ser zero, beleza? É um valor que eu vou jogar na minha função, né? Eu vou igualar ela e eu vou encontrar exatamente o meu valor de y igual a zero, beleza? Então, são valores, anota aí, ó, valores de x para f de x, né? F de x ou y, que é a mesma coisa, igual a zero, beleza? Então, o que é o zero da função? É quando você bota um valor, você vai descobrir na verdade esse valor, né? É o valor em que o x vai fazer com que o y seja zero, beleza? Isso que a gente chama de raiz. E ele vai ser o ponto, né, em que o gráfico vai interceptar o eixo x, certo? Vai ser o ponto que o meu gráfico vai tocar no meu eixo x. Então anota aí, ó, onde o gráfico corta x. Qual vai ser o ponto que ele vai cortar x? Vai ser x e o meu y vai ser zero, beleza? Exatamente o ponto que ele intercepta. Então observa, pessoal. O gráfico ele vai cortar o eixo y e o eixo x. Aonde é que ele vai cortar o eixo y? No valor de b, que a função já vai te dar, beleza? E onde é que ele vai cortar x? No valor das raízes que você vai encontrar agora, que eu vou ensinar aos senhores como é que a gente vai fazer, beleza? Aí vamos lá. Ó. Eu tenho esse primeiro exemplo aqui. Menos 4x mais 5. Como é que eu vou encontrar minhas raízes da função? O primeiro ponto é eu vou pegar essa equação, essa função, né? 4x mais 5. E no lugar de f de x eu vou colocar 0. Então, o que é que acabou acontecendo aqui? Acabou aparecendo uma equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo isso aqui, professor? Como a gente faz
aquelas resoluções de equação. Eu quero isolar o valor eu quero isolar x. Se eu quero isolar x, eu vou tirar todos os números que estão perto dele e vou colocar todo mundo no segundo membro, beleza? Vamos ver. Vou repetir aqui, ó, menos 4x. Esse 5 passa para cá como? Com o sinal trocado. Ele é 5, ele passa a menos 5. Esse 4 aqui agora, ele está multiplicando x. Quem está multiplicando passa para o outro membro o quê? Dividindo. Então, eu vou ficar menos 5x sobre menos 4. Vou fazer aqui o jogo de sinal para todo mundo ficar positivo, né? Porque menos com menos dá o quê? Mais. E nessa divisão aqui, ó, pessoal, 5 sobre 4, eu tenho mais ou menos 1,25, né? Mais ou menos não, 1,25. Eu tenho exatamente 1,25, beleza? Aí vamos ver aqui agora como é que a gente faria esse gráfico aqui, ó. Vamos lá. Qual é o primeiro ponto que eu tenho? Eu tenho esse ponto, esse par ordenado aqui, né? Eu tenho quando o meu x é 0, eu vou ter o meu valor de b, né? Que é quem? 5. Vai ser o ponto que vai interceptar o eixo y, que a gente já viu aqui no início da aula. O outro par ordenado é esse que eu achei, que é o quê? A minha raiz, que vai ser x igual a 1,25 e o meu y vai ser o quê? 0. Já tenho dois pares ordenados, já dá para construir o gráfico. E o que é que me falta agora? Observar a inclinação da reta. Como é que eu vou observar a inclinação da reta? Através do sinal de A. Qual é o valor de A aqui? A é menos 4. Então A é o quê? Negativo. Valor de A negativo, você tem uma reta o quê? Decrescente. Beleza? Então vamos lá, vamos marcar. Ó. Eu tenho aqui primeiro em Y. Ó. Vou marcar esse primeiro ponto aqui. Ó. 0 e 5. Você tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele está mais ou menos aqui, ó. 5. Certo? E você tem lá o 1,25. Você tem aqui, ó, o número 1, mais ou menos aqui, né? 1, 2. 1,25 vai estar entre 1 e o 2. Ele vai estar mais ou menos aqui nesse meio, ó. E a minha reta, ela é o quê? Decrescente. Como é o comportamento da reta decrescente? Vai ser algo mais ou menos assim, né? Então vamos traçar essa reta aqui, ó. Traçar esse gráfico. Vai ser algo parecido com isso aqui, ó. Mais ou menos. Beleza? Tranquilo. Então, o que a gente fez aqui agora, eu vou fazer aqui agora com a minha outra função, beleza? Mesma coisa, ó. Eu quero achar aqui agora a raiz da função. Como é que eu vou achar essa raiz aqui, ó? De novo, vou pegar x mais 1 e igualar a 0. Esse 1 aqui, ele passa para outro membro com o sinal trocado, né? Então vai ficar x é igual a menos 1. Achei aqui a minha raiz, que é o que, pessoal? Menos 1. Aí vamos lá. Pronto. Qual é o primeiro par ordenado que eu quero, que eu tenho? Mesma coisa. Vai ser o valor de b, né? Então, x vai ser 0 e b vai ser o quê? 1. Por que 1, professor? Aqui, ó, 1, que é o valor de b. Não é isso? Não é isso? Não é exatamente o ponto que ele corta y? Pronto. Aí aqui agora eu vou botar o par ordenado da raiz, que vai ser o quê? Menos 1 que eu encontrei aqui e 0. Beleza? Meus dois pares ordenados e falta observar o que agora? O valor de A, né? Se A é positivo ou se A é negativo. A é o que aqui, pessoal? A é 1, não é isso? A é positivo. Então a minha reta é o que? A minha reta é crescente. Beleza? Vamos montar esse gráfico aqui rapidinho. Eu tenho aqui, ó, 0 e 1. O 0 está aqui. Você tem aqui, ó, no eixo Y, número 1, mais ou menos aqui, ó. Beleza? E você tem o 0, você tem o menos 1 de x e você tem um 0. Você tem ele mais ou menos aqui também, ó. Aqui o menos 1. Beleza? E a minha reta vai ter comportamento, ela vai ser crescente, ela vai ser algo mais ou menos assim, ó. Então a reta vai ser mais ou menos assim, ó. Beleza? E a gente sabe, né, que essa reta aí, ela continua de forma, né, de maneira infinita. Ela vai até o infinito aí. Enquanto tiver número, ela tá indo, beleza? E por fim aqui, pessoal, não mais importante, né, mas eu quero chamar a atenção dos senhores aqui de dois tipos de
de função que aparecem, né? Elas estão aí um pouco ligadas com a função afim, tem a ver, e eu quero que os senhores lembrem, que é o que? A função constante e a função linear. Eu falei lá no início sobre função linear, o que era a função linear. A gente vai ver aqui agora, ó, o que é uma função constante. A função constante, pessoal, é a função em que o meu a ele vai ser zero, ou seja, a função ela vai ser do tipo que f de x é igual a quem? Se a é zero, ó, lembra cá, a função afim é como? F de x é ax mais b. Se o meu a é zero, se a é zero, sobra quem? B. Ou seja, eu vou ter apenas o meu valor de b, beleza? Por isso que eu estou chamando ela de função constante, porque ela vai ser uma constante, ela vai ser um valor único. Para todo valor de x, ela vai continuar tendo esse valor único, beleza? E o que é uma função linear? A função linear, ela é a função em que o meu b, ele é zero. Ela é a função do tipo que f de x é igual a x, ela tem apenas o coeficiente linear, beleza? Perdão, o coeficiente angular. Aí nós temos aqui os dois exemplos, ó. Eu tenho aqui, ó, a função f de x é igual a 2. Qual é o valor de a aqui? A é zero. Qual é o valor de b? B é igual a 2. Então ela tem esse comportamento aqui, ó. B não é exatamente o ponto em que ela intercepta o eixo y, então ela vai ter mais ou menos esse comportamento aqui, ó. 1, 2. O 2 está aqui, ó. Ela vai ser isso aqui mais ou menos, ó. Infinitamente. Ela corta. Ela vai ser uma reta paralela ao eixo y, eixo x, perdão. Ela vai continuar aí de forma infinita, beleza? Isso é uma função constante. E qual é a função linear? A função linear está aqui, ó. B aqui é zero, não é isso? Se B é zero, ela vai passar no ponto 0, 0. Ou seja, é uma função que ela vai cortar o que? A origem, não é isso? A origem, beleza? Aqui, o meu A aqui é o que? Positivo ou negativo? A é 3, A é positivo, então aqui a minha reta é crescente. Então ela vai ter um comportamento mais ou menos assim, ó. Ela vai ter esse comportamento mais ou menos assim, beleza? Mais ou menos isso aqui, ó. Tranquilo? Isso que é uma função linear. Em função, só relembrando, o que é uma função constante? A é zero. Se A é zero, você só tem o valor de B. Ela vai ser essa reta, uma reta paralela a x. E função linear, B é zero. Se o B é zero, você só tem A. E ela vai ser o quê? Vai estar cortando infinitamente aqui, né? A minha origem. Então, pessoal, visto tudo isso aí, finaliza a aula de hoje. A próxima aula nós vamos fazer umas questões com tudo que nós vimos. E qualquer coisa, volta o vídeo, pausa, tenta fazer você mesmo, né? Tenta fazer sozinho, tenta sozinha, né? Tenta aí desenrolar. Qualquer dúvida, vocês podem estar encontrando contato aqui com o meu Instagram. O Instagram está aqui na tela, ó, que é o Fernando M_Atemática. Pode me seguir lá. Todo dia eu tô postando dica lá, né? Dicas de matemática, dica de concurso. E me sigam. E é isso aí. Valeu e mais uma vez, queimem os barcos. Tamo junto.